Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Um pequeno espaço de comentário das notícias do ponto de vista de alguém que tem a Bíblia na mão e que procura desenvolver a cosmovisão bíblica e cristã que nos é dada por Deus, nosso Criador, Senhor e Salvador. É curioso que nós vivemos num mundo em que a democracia é um dos deuses a ser adorado. Grande luta a respeito dos direitos do homem e da liberdade. E, em teoria, nós vivemos num mundo hoje onde a democracia é generalizada, onde os direitos são respeitados, onde as instituições procuram governar de forma a que todas as pessoas tenham acesso mais próximo daquilo que é a liberdade. E, no entretanto, quanto mais nós falamos disto, mais nós vemos perda desta liberdade. Nós vivemos num mundo onde, por exemplo, a China controla os seus habitantes através de um verdadeiro sistema de Big Brother, através de, praticamente de visualização de câmaras no país inteiro para um controle absoluto da população, em que as pessoas são marcadas e recebem autorização se podem ou não viajar de acordo com serem cidadão que se comporta de acordo com aquilo que o Estado pretende. Nós podíamos dizer que isto é assustador, é a realidade que se vive lá hoje. Vivemos num mundo em que a Rússia é capaz de mandar prender aquilo que é um opositor do presidente, alguém que diz as verdades a respeito daquilo que é o sistema, mas que não pode ser aceitado e, portanto, arranja-se uma acusação contra este indivíduo e ele é preso. E ali tem que permanecer. Vivemos num mundo em que a Bielorrússia é capaz de desviar um avião, avião de uma empresa particular, não era algo pertencente aos bielorrussos, desvia um avião para que ele possa pousar em seu território e um jornalista que tem falado contra o sistema possa ser preso, coagido, torturado, para poder dizer nas câmaras que está tudo bem, que está tudo a ser feito da forma correta e que ele está bem. Sim, este é o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo em que, na Nicarágua, havendo um processo de eleições, atenção, o presidente da Nicarágua vai se candidatar pela 4ª vez à presidência, ele é presidente, a sua esposa é a vice-presidente do país e, já que é preciso haver eleições, então vamos permitir que as pessoas votem, certo? Talvez sim, talvez não. Neste processo, nada menos do que 6 candidatos à presidência foram presos, porque considerados como inimigos do Estado. Ou seja, na Nicarágua você tem direito de votar, realmente, e você pode escolher aquilo que é a sua votação. Você pode votar sim ou não. Sim, queremos que o presidente continue. Não, não queremos que o presidente saia. Esta é uma boa democracia. Mas é curioso que neste mundo em que nós podemos ficar pouco assustados com estas coisas, nós encontramos então países totalitários como Cuba, onde recentemente nós verificamos uma repressão pesada sobre as pessoas que estavam a se manifestar. Afinal, Cuba não é o paraíso, não é o local onde se aplicou, não é os princípios do comunismo de maneira que a população tivesse uma vida melhor. Parece que não é bem assim. Na terra da democracia, a terra do tio Sam, nos Estados Unidos da América, o controle vai sendo cada vez maior. O presidente americano fala em ir de casa em casa controlando quem fez a vacina ou quem ainda não fez. No entretanto, a confusão nacional vai aumentando. O país vive quase em guerra civil. Algumas cidades controladas pelos democratas, onde, o governo aceitou a ideia de ser contra os polícias e, portanto, reduzir a sua pressão na rua, tornaram-se campos de batalha. O número de homicídios cresceu exponencialmente e assustadoramente, com números que lembram alguns dos locais onde são dominantes os cartéis de droga, como, por exemplo, no México. Isto tudo assustador, Estados Unidos da América, onde se fala em mudar a bandeira porque ela é um símbolo maligno, onde se troca os nomes das ruas, das avenidas, das praças, das escolas, porque os personagens do passado são todos malignos e é preciso reescrever a história. É neste contexto que nós estamos a viver. E na nossa querida e amada União Europeia, o Conselho da Europa, o Conselho Europeu, a direção da União Europeia vai fazer sanções e vai estabelecer uma pressão muito grande contra aquilo que chama de homofobia e a perda dos direitos humanos na Hungria e na Polónia. Estamos a falar do quê? Estamos a falar
do lobby LGBTQI+, estamos a falar das leis que foram passadas não para proibir que estas pessoas façam a sua escolha, não para impedir que elas tenham a sua própria vida, não para dizer que eles não podem, enfim, optar pela sua maneira de estar, mas simplesmente para impedir que a propaganda, a ideologia deste grupo seja utilizada para influenciar e doutrinar as crianças. É claro que esta tem sido uma posição. Então, a ideologia é ideologia. Eles vão permitir que seja ensinado o ensino cristão nas escolas? Eles vão autorizar que na União Europeia nós ensinemos as crianças a orar? A dizer às crianças que Deus é o nosso verdadeiro Criador? Não, isso é ideologia, não se pode ensinar. Mas a ideologia do movimento gay é perfeitamente livre. A ideologia de género pode ser ensinada. É isto que nós temos, é a liberdade que nós estamos a ter. No nosso país, gostamos de pensar em democracia e em liberdade. Governa o país um partido que realmente ganhou as últimas eleições? Não. Teve o maior número de votos, mas ficou longe de ter uma maioria. E contando que a abstenção é quase 50% da população, nós temos no poder alguém que tem à volta de 15% a 17% dos votos no país. Longe de ser alguém que tem realmente poder e domínio para poder governar. E, no entretanto, nós vamos ter leis e vamos ter imposições sobre a população que nos torna verdadeiramente assustados, porque são tomadas decisões que estão contrárias àquilo que é as leis básicas. E não estando nós em estado de emergência, se proíbe as pessoas de sair à rua, se proíbe as pessoas de circularem de um lugar para outro e continuamos a ter que obrigatoriamente usar máscara nos locais públicos. Atenção, não sou negacionista, tenho defendido a utilização das vacinas, tenho ensinado as necessidades de nós mantermos os cuidados nos distanciamentos e no respeito dos cuidados higiênicos básicos para a não propagação deste vírus. Mas a verdade é que em público, na esmagadora maioria das situações, estamos a usar uma máscara que não tem utilidade. Não estamos perto das pessoas, não estamos a conviver, estamos a cruzar por segundos uma outra pessoa na rua. Não é aí que estamos a apanhar o vírus, não é assim que está a haver a propagação. Bem, tudo isto tem a ver com liberdade, tudo isto tem a ver com tolerância. E a grande questão do mundo em que vivemos é que quanto mais se fala, menos se pratica. Porque a liberdade e a tolerância do mundo é uma liberdade imposta. E aqui torna-se tudo muito contraditório. Impor liberdade, impor tolerância. O mundo acha que para impor a tolerância é preciso ter leis. Se nós tivermos boas leis para obrigar as pessoas a aceitar isto, então aí vai correr tudo bem. Basicamente, nós continuamos a cair nas regras e nas falhas do legalismo. Quando Jesus andou no mundo, ele lidou com um grupo de legalistas famosos, chamado fariseus. Eles achavam que o forçar as suas leis e as suas regras tornavam o povo um povo melhor. E realmente o povo da terra de Israel, no tempo de Jesus, vivia sobre o peso de uma quantidade enorme de leis. Não era preciso estado de emergência para impedir estas pessoas de fazer uma grande quantidade de coisas e obrigá-las a fazer outras porque a lei dizia que tinha que ser assim. E as pessoas viviam oprimidas. E por isso Jesus Cristo dizia a elas: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele fazia um contraste entre o peso do contraste da lei e aquilo que ele transmitia. Jesus falou a respeito de mudança, mas a mudança que ele propunha não era externa, não era baseada em leis, era uma mudança do coração. Ele explicava aos fariseus o que contamina um homem não é o que vem de fora. Não é o que vem de fora. Isto contamina um homem fisicamente e ele pode dispor disto, mas o que contamina um homem verdadeiramente é aquilo que sai do seu coração. A mudança tem que ser interna. E como conseguimos uma mudança interna? Não é através de leis, não é através daquilo que nos é imposto por um parlamento ou um governo. A mudança interna é algo que nós não conseguimos fazer, mas Deus propõe. Ele propõe na sua palavra nos dar um novo coração. O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, um grande legislador, um grande homem da lei, que ele tinha que nascer de novo, era começar outra vez. E isto não pode ser feito pelo homem. O próprio Nicodemos ficou confuso e Jesus diz: isto é do Espírito, isto vem da parte de Deus. Nós só podemos começar de novo, ter uma mudança verdadeira interior quando reconhecemos o nosso mal, quando aceitamos o nosso pecado, quando percebemos que estamos longe do Criador e que nós precisamos dele. E quando nós reconhecemos o nosso pecado e entendemos que ele nos condena, nós então clamamos por perdão, por libertação e percebemos que Jesus fez o que era preciso para obtermos este perdão. O dia que assim fazemos, nós começamos este processo de transformação, inicia-se a presença do Espírito Santo na nossa vida, nascemos de novo e podemos ser transformados. A liberdade,
A tolerância, a verdadeira democracia que o mundo precisa, só vai acontecer quando nós deixarmos que a palavra do Senhor mostre-nos o nosso verdadeiro mal e o nosso erro que é individual e interno, e quando nós aceitarmos a sua proposta de salvação. Nascimento de novo, nova vida em Cristo. Então sim, liberdade. Então sim, liberdade, tolerância e democracia.